Olá, seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma grande alegria poder receber você novamente para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Que bom saber que você dedica esse tempinho, esses minutinhos do seu dia para acompanhar essa reflexão, fazer dela o seu alimento diário com a palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 28 de junho, dia em que a Igreja celebra a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. E o evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos refletindo no Evangelho de hoje sobre o seguimento a Jesus. E aprendemos que para segui-lo de verdade nós precisamos de coragem e de fé. Nós vemos no Evangelho que os discípulos, eles entram na barca de Jesus, ou seja, eles acolhem o seu projeto, assumem a sua missão. E é isso que nós também precisamos fazer para seguir a Jesus. Nós precisamos entrar no mesmo barco dele, ou seja, nós precisamos assumir juntos o mesmo projeto de Jesus, fazer as mesmas coisas que ele fez, trabalhar pelo reino de Deus, pelo bem da vida dos nossos irmãos e irmãs. Mas, meu irmão, minha irmã, ao entrarmos na barca de Jesus, ou seja, ao assumirmos o seu projeto, ao assumirmos o compromisso com a construção do reino de Deus, com a comunidade, com as atividades pastorais, nós não podemos nos enganar achando que tudo isso vai ser fácil, tranquilo, que não enfrentaremos desafios, momentos de tempestades e problemas na caminhada de fé. Nós vimos muito bem no Evangelho os discípulos serem testados na sua fé ao enfrentarem a tempestade do mar. Eles ficaram com medo, acharam que Jesus estava dormindo, que os tinha abandonado. Mas quando eles o procuram, ele os atende imediatamente, mas não sem repreender a fraqueza ou a falta de fé deles. E quantas pessoas hoje em dia fazem o mesmo? Acham que ser cristão ou caminhar com a comunidade é viver uma vida sem problemas, sem desafios, ou então só procuram a Deus nas horas difíceis. Ou ainda existem também aquelas pessoas que se revoltam com Deus porque acham que os problemas ou as situações difíceis acontecem ou então não se resolvem por culpa de Deus, porque Deus os abandonou, porque Deus está dormindo, demorando demais para atendê-los. Então, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos ensina que ser cristão, que seguir a Jesus, é também enfrentar momentos difíceis, desafiadores, e que é justamente nessas horas difíceis que a nossa fé também é testada. E o Evangelho nos ensina também que se muitas vezes nós temos medo diante dessas situações, é porque a nossa fé anda fraca ou porque talvez não temos uma fé verdadeira. Nós precisamos aprender com Jesus no Evangelho de hoje a termos mais confiança, a crer mais em Deus, pois quem crê e sabe que está no mesmo barco, na mesma missão de Jesus, pode ter a certeza que Ele está no leme, ou seja, que Ele está no comando da sua vida, da missão, e que nada de mal irá acontecer e que poderemos continuar firmes, sempre perseverando nesse caminho, com a certeza de podermos darmos conta da nossa missão. Que com Santo Irineu, o bispo e mártir que nós recordamos hoje na liturgia da igreja,
Ele que viveu no início do cristianismo, foi um homem pacífico, como o próprio nome diz, Irineu significa alguém pacífico. Ele lutou para pacificar a igreja naquele início da caminhada, lutou contra as correntes que queriam dividir a fé cristã para manter unida a fé, que como ele, que enfrentou e venceu os desafios próprios da sua época, soube pacificar a caminhada, a missão, como ele nós também procuremos nos empenhar para, contando sempre com a certeza da presença, da força que o Senhor nos dá, levarmos adiante a nossa missão, pacificando também tantas situações que necessitam ser pacificadas em nossas comunidades de fé. Que por intercessão de Santo Irineu, bispo e mártir, o Senhor te abençoe, te conserve com coragem e fé na missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Te espero amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.